Então, sim, já oi, vou. gravou, né? Então, essa é a retomada de um projeto antigo, onde eu estou reunindo amigos de longa data, amigos de próxima data, que de alguma forma tiveram comigo na sala de aula em algum momento, e a gente, dessa forma que a gente aprendeu a fazer aqui na pandemia, né? Talvez facilite a vida para todo mundo, fazer um encontro por mês nesse modelo. A gente conta aqui com gente da Igreja Batista, lá da Tijuca, né? Itacuruçá, com Samir, Aline, a Cris Fiou, o Emílio. Tem a galera da Igreja Cristã de Ipanema, tem a galera da Igreja Reformada Ecumênica, todas as pessoas que estiveram juntos comigo ao longo desse período, desde 2014, talvez, ou 16, sei lá, foi a última vez que eu dei aula efetivamente na escola bíblica dominical, né? Algumas pessoas estavam me cobrando, quando é que a gente vai voltar a ter uma classe e tal? Eu falei, acho que agora já dá, já estou com a vida mais organizada. E nessa modalidade, um encontro mensal, acho que também não precisa ficar naquele ritmo insano, né? Todo domingo tira falta, e aí depois a pessoa tem que ficar se explicando. Não, vamos devagarzinho, a gente vai explorando. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Tem gente que me falou que não ia conseguir estar aqui hoje, porque questões de trabalho, questões de aniversário, concurso, tem de tudo, mas e vocês também sintam-se à vontade, né, para chamar outras pessoas, como sempre foi o nosso espaço da Escola Bíblica. Eu só, né, sempre dou aquela dica, pensa bem para quem você vai mandar, né? Porque depois vai aparecer o cara chorando pitanga para mim, eu falei, isso aí, quem chamou que resolva. Mas, e aí eu mandei para vocês um conjunto de textos, né, para motivar a nossa discussão, e o elemento central sempre vai ser o texto bíblico, né? Vai ser a partir dele que a gente vai começar a trabalhar. O Lucas está relembrando aqui de uma aula sobre Rubem Alves, que teve gente saindo quase chorando da sala, não emocionado, mas chorando de raiva de mim, né? O Lucas lembra dessas situações. Eu falei, sinto muito, né? Quer um lenço, né? O que eu tinha para oferecer. O Rodrigo está aí também. Que bom, Rodrigo, Olá. que você está em casa, não está lá no meio do Pois mar. é. Legal. E é uma chance também de algumas pessoas se reencontrarem, né? Mesmo do mesmo ambiente. A Agnes chegando aqui também. A Aline, que muita gente já não via há algum tempo, está lá na Alemanha, né? Então, legal. E conhecer outras pessoas também no meio dessa caminhada. Isso aí. Então, como eu falei, os nossos encontros vão ser gravados na mesma página que vocês tiveram acesso ao texto. Eu vou botar o link para gravação para vocês. Vou sempre usar aquele endereço para botar o texto do nosso encontro que vai se dar, né? E vou botar um link para os encontros passados. Vou organizar sempre nessa página. Espero que fique claro. Qualquer dúvida, vocês me chamam aí ao longo da semana pelo WhatsApp. Tá. Aí o pessoal ficou na dúvida, né? Esse negócio de teógrafos, né? O que esse nome significa? Qual a ideia? A gente estava pensando num nome, né? As coisas precisam ter um nome. Aí fala, chamar de escola bíblica seria uma deprê. Falei, não, a gente precisa encontrar um nome diferente. E aí, grafos é um nome legal, né? Porque a gente grafo é uma estrutura lá da matemática que a gente está preocupado com as relações entre os objetos e não apenas com os objetos em si, né? Então, eu falei, eu acho que é isso que a gente faz, né? A gente pega os textos, a gente pega a nossa mochila de conhecimento e de experiências, e dentro desse ambiente a gente vai tentar fazer relações, tentar criar coisas novas a partir do que a gente carrega, né? E a minha ideia aqui é ser um mediador, um facilitador desse processo. Todo mundo é participante, né? Eu não sou o centro desse grafo, né? Eu sou só mais uma bolinha, que até aqui no nosso símbolo, né? Aqui
Né? Tem esse Tzinho aí com as bolinhas marcadas e as linhas todas ligadas, tentando representar a ideia aí do que a gente quer. Foi algo que eu tinha começado como uma espécie de revista digital junto de uns colegas, mas aí estava dando muito trabalho, eu estava me atrapalhando e tal. Vou usar essa ideia para fazer voltar a ter os encontros mensais, que pelo menos para mim eram muito enriquecedores, sem sombra de dúvidas. Eu posso testemunhar que eu sou o resultado do processo, né, que eu tive imerso aí com todos vocês, sem sombra de dúvidas. Cada um de vocês, ao longo do período que a gente passou junto, me moldaram de alguma forma, sem sombra de dúvida, né? Então, foi muito positivo, né, para mim, e aí a gente, quem sabe, né, consegue continuar essa caminhada de moldagem aí para a gente seguir avante. Só por uma questão de ruído na sala, eu vou só mutar todo mundo, e caso vocês queiram falar, aí vocês abram o microfone, falem, chamem atenção, eu estou atento aqui ao chat também, tá? Mas só para não ficar um ruído de fundo, que às vezes atrapalha. E às vezes você nem percebe o seu microfone está ligado, tem um cachorro latindo do lado de fora e tal, mas se quiser falar, não se prive disso, por gentileza, tá? Então, só para a gente melhorar o som aqui, inclusive da nossa gravação. Então, vamos ao trabalho, né? Já muito papo, a galera já se conheceu, né? Vai se conhecendo mais ao longo dos encontros. E o texto separado para hoje, texto central do nosso encontro de hoje, né? O texto que vai alimentar todas as relações que a gente vai fazer, é o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, a primeira sessão, que está nos versículos de 1 a 18. É um texto muito bonito, muito significativo, e que eu apresentei lá na página para vocês, numa versão livre, ou seja, é uma versão que eu adaptei, tentando pegar o melhor de várias versões tradicionais, colocando de propósito algumas formas específicas de algumas palavras, algumas opções para algumas palavras, para a gente pensar na multiplicidade, na potência de significado que esse texto pode ter para a gente. Inclusive, também... Opa, tem mais gente chegando aqui. Inclusive, esse texto acho que seria uma forma bacana da gente começar, porque ele aponta para muitas direções, né? É um texto muito rico, de fato, mas às vezes ele fica muito contido pela forma canônica ou pela forma ortodoxa de se lidar com ele. Então, pensar esse texto de João 1 é uma forma da gente começar já na terceira marcha, né? E quem sabe até o final do nosso encontro de hoje a gente consegue chegar na quinta marcha em velocidade de cruzeiro por essa estrada. E o texto lá do Evangelho de João, então, ele diz o seguinte: no princípio era o Logos, e eu escolhi Logos de maneira proposital. E o Logos estava e o Logos estava voltado para Deus, e o Logos era Deus. No princípio, ele estava ou estava voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele. E de tudo que existe, nada foi feito sem ele. Nele, no Logos, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não aprenderam ou compreenderam o que era esse Logos. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Logos, esse sim, era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu ou reconheceu. Ele veio para sua casa, mas os seus não a receberam ou acolheram.
Mas aos que o receberam, aos que creem em seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram de sangue, nem de um querer de carne, nem de um querer de homem, mas de Deus. E o Logos se fez carne e habitou, ou armou tenda entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça, amor, lealdade e verdade ou fidelidade. João, de quem a gente já falou, dá testemunho dele e proclama: esse é aquele de quem eu falei. O homem que vem depois de mim passou na minha frente porque existia antes de mim. Porque da sua plenitude, todos nós recebemos graça, amor ou lealdade sobre graça, amor ou lealdade. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça, o amor e a lealdade e a verdade e fidelidade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai o revelou a nós. Esse é o texto bastante conhecido lá do Evangelho de João, mas que tem uma palavrinha que para a gente ela pode ser, pelo menos, um bom problema. E essa palavra eu fiz questão de destacar como uma palavra central para a nossa conversa. Essa palavra, sem sombra de dúvidas, é logos. A gente costuma ter em muitas Bíblias, né, a tradução, no princípio, era o verbo. É um problema essa tradução, porque é muito limitante diante do significado que essa palavra tem. O verbo nos traz o mero sentido de palavra ou de ação, né? Algumas Bíblias, inclusive, traduzem como no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, ou verbo, né? E o verbo estava com Deus. Mas isso, uma tradução como essa, ignora o contexto onde um texto como esse surge. A gente está falando ali de uma Palestina de praticamente o final do primeiro século, né? Em torno ali do ano 100, talvez um pouquinho antes ou um pouquinho depois, onde o mundo daquele tempo já tinha sido já estava bastante imerso em vários conceitos, em várias ideias que mesclavam algumas concepções do povo judeu com algumas concepções do mundo grego. E logos é uma palavra muito significativa, principalmente no contexto grego. Por exemplo, para um grego que pegasse um texto como esse, aliás, né, esses textos nas suas primeiras versões se imaginam que eram textos escritos em grego popular. Então, o cara se deparava logo com essa palavra e ele fala: entendi o que se está querendo dizer. E não é o que a gente costuma entender quando se depara com ela. Logos é uma palavra muito forte, porque ela traz a ideia de um princípio organizador do universo. É uma palavra muito poderosa, que talvez na sua origem mais antiga tenha a ideia de proporção. Logos como proporção. Imagina se a gente lesse esse texto usando um significado como esse. No princípio, era aquele princípio que organiza o universo. Ou então, no princípio, era a proporção. Ou, de outra forma, harmonia. Ou, de uma forma ainda mais provocadora, uma tensão de opostos. Como é a realidade que a gente acaba vivendo, né? São tensões muito duras. A gente vive sempre na tensão do certo e do errado, da saúde e da doença, do bem e do mal, das escolhas por um lado ou por outro. A vida é uma tensão. Imagina, no princípio, era a tensão fundante de tudo que existe. E essa tensão estava ali com Deus e estava voltada para Deus. Alguns achariam que esse princípio inicial do universo seria uma espécie de fogo, e quem já brincou com fogo sabe quão perigoso seria esse princípio, esse logos. Uma força ativa do universo, uma espécie de potência criadora que fecunda o universo.
É isso que o texto, de certa forma, está querendo dizer que estava lá nesse início. Como talvez um cientista olhasse para um texto desse, lembrando dos significados da palavra logos, e falava, não, isso para mim é tranquilo, eu entenderia que esse logos aqui seria uma forma poética de se referir àquela explosão originária que faz a gente pensar em fogo e tal, mas eu acho que é muito mais do que isso. É uma forma de ver o universo, uma forma de ver tudo que há, né, baseada numa espécie de princípio primordial, algo que está na base de tudo e que tende a organizar tudo que há, com todos os problemas que essa organização, para qual essa organização aponta. Né? Se a gente pensa numa própria organização, uma empresa, por exemplo, né, os princípios que organizam uma empresa, há danos e há ganhos. É sempre assim. E aquilo estava lá. E esse princípio, isso que está ali posto no início da história, ele estava com Deus, estava voltado para Deus, e ele foi a fonte de tudo que existe, nada foi feito sem ele. De certa forma, dizendo, olha, parece que a realidade é assim. Se há algo lá atrás que dá conta de explicar de onde veio toda a realidade, pelo menos nesse linguajar, que é o linguajar bíblico, que a gente acaba tendo mais familiaridade com ele, parece que as coisas se deram dessa forma. Uma tensão fundante, organizadora do universo. E, ao longo da história, houve pessoas que deram testemunho acerca dessa tensão. A tensão parece ser uma palavra interessante. Uma delas foi, por exemplo, João. João, se a gente lembrar das pregações iniciais dele, como talvez o último dos profetas, a moda dos profetas do Antigo Testamento, João era aquele camarada que pregava o que a gente costuma chamar de arrependimento. Mas arrependimento entra sempre numa escala de valor muito moral, de uma vida submetida a regras, de uma vida com erro para uma vida com acerto. Mas arrependimento pode simplesmente ser compreendido como uma espécie de outra forma de viver. Ele pregava uma outra possibilidade de existência. João dizia, olha, vocês vivem desse jeito, mas é possível viver de outra forma. Mostrando que a nossa própria vida já se dá numa tensão de escolhas, de qual caminho cada um de nós vai seguir a cada passo da nossa vida. Viver é isso. E João, na sua forma, no seu tempo, no seu discurso, na sua linguagem, estava dando um recado acerca disso. É possível vocês viverem de uma forma diferente. Parece que a forma com que vocês estão vivendo não está levando a resultados muito positivos. Parece que há danos, parece que há muita gente sendo prejudicada, parece que há muita gente sendo deixada à margem. E é preciso pensar em uma outra forma de perambular por esse planeta onde a gente vive. Lógico que talvez a ideia de planeta não fosse a mais adequada para falar sobre o que João estava pensando, mas a gente pode dizer. João já teve, como muitos outros, né? João já teve, como muitos outros, esse insight a respeito dessa outra possibilidade, que ele chama de luz. O próprio João em si, ele não era a luz, mas ele testemunhava algo a respeito dessa luz. Ele explicava para a galera ao seu redor qual o sentido dessa luz. A luz, de fato, era o princípio organizador do universo. Era a tensão original. Era talvez, aquele fogo cósmico, a luz primordial da qual tudo que é vivo vem. E esse Logos estava no mundo, lógico, porque tudo foi feito por meio dele. Tudo guardava um pouquinho dessa luz original. Ele estava ali imerso de alguma forma, mas João parece que estava alertando justamente do que vem em seguida. O mundo foi feito por meio dele,
mas o mundo não está dando a menor bola para essa tensão, para esse princípio, para esse ponto de partida que dá estabilidade à realidade. E aí ele veio para sua casa, mas os seus não a receberam, não a acolheram. Não só não o reconheceram, mas não quiseram nem pensar nessa tensão. Não quiseram nem pensar que a vida pode se dar dessa forma. E aí viveram uma espécie de vida em um tom só. A vida na espécie do samba de uma nota só. A vida que não percebe contrastes, que é o dilema da existência. Bom, e aí aos que o receberam, aos que creem em seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quem percebeu isso, de alguma forma, teve algum tipo de ganho. No linguajar bíblico, se chamaram, passaram a ser o que ele chama aqui de filhos de Deus. Não foi algo relacionado ao sangue ou à nossa materialidade, mas algo relativo a essa instância superior e primordial chamado Deus. Bom, e aí esse Logos, ele passa a fazer parte da nossa realidade. Ele arma tenda à nossa volta e por entre nós. E alguns perceberam a sua beleza, a sua glória. E essa beleza é algo como se ele espelhasse a sua origem, essa instância superior, primordial, que no linguajar bíblico vai ser chamada de Pai, e esse Logos como um filho único que vem cheio de características fundamentais e essenciais. Graça, amor, lealdade, verdade, fidelidade. Ora, se esse Logos, que se fez carne, habita entre nós, arma barraca entre nós, apresenta a beleza de algo que está para além do que a gente consegue ver com os próprios olhos. E essa beleza é chamada de graça, amor, lealdade, verdade, fidelidade. Parece que é algo de que a gente sente falta na nossa vida no dia a dia. Parece que esse Logos não é uma ameaça, e sim algo que vem nos encher, nos tornar mais plenos enquanto seres humanos. E João, aquele que já estava dando o recado de antes, olha, esse aí é o que eu estava falando. E aí ele coloca na pessoa de um homem que vem depois de mim, ele passou na minha frente porque ele já tinha uma existência prévia. A sua plenitude já foi recebida por nós. Nós percebemos isso. Aqueles que acolheram essa nova perspectiva de pensar a própria vida já fez com que nos tornássemos mais plenos de alguma maneira. E o que é essa plenitude? É essa vida baseada em graça, amor, lealdade, sobre graça, amor, lealdade. Quando a gente olha o cenário atual, basta você entrar no site aí de qualquer noticiário agora, você vai ver que parece que o que falta é justamente isso. Graça, amor e lealdade. A primeira cena que a gente vai ver em qualquer jornal que a gente abra agora vai ser a cena de uma guerra. Uma guerra entre povos irmãos. Uma guerra cujo fundamento são questões de energia, questões de dinheiro. Uma guerra onde pessoas com dinheiro estão preocupadas em salvaguardar suas posses, comprando joias, enquanto do outro lado da fronteira, civis, velhos, crianças, militares, jovens, morrem por conta de decisões feitas lá nas altas escalas de quem efetivamente não está envolvido com esse conflito. Parece que o que falta na nossa realidade é justamente isso que está aparecendo aqui e que advém desse Logos, que vem desse princípio organizador do universo. Parece que essa ordem se perdeu. E, por outro lado, parece que qualquer esforço da nossa parte em resgatar
essa harmonia baseada em tensões vai ser proveitoso. No linguajar bíblico cristão, esse logos tem um nome. Nome esse que aparece agora, Jesus Cristo. Mas se você talvez não for cristão, você poderia pensar nesse logos como uma multiplicidade de nomes muito mais ampla do que aquela que a nossa ortodoxia, do que a nossa formação foi levada a gente a pensar. A gente pensar em algo ou alguém que potencializam esse estado de graça, amor e lealdade na vida, na existência que a gente leva. E um recado final do texto. Olha, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Por mais que se diga, por mais que se cante nessa direção. Agnes deve estar lembrando de músicas dizendo que ela queria ver a Deus, né, Agnes? Eu sei do seu passado. Mas, no Logos, esse sim, chamado aqui de Filho Único, esse Logos revela quem é o Pai. É uma palavrinha nova também. No linguajar bíblico, chamar essa instância indizível de Pai é algo que nos assusta num primeiro momento. O que era algo intocável, algo que eu não poderia nem dizer o nome, algo que é inatingível, quem sabe até imóvel, agora eu chamo de Pai. Bom, algumas provocações para a gente pensar a respeito desse logos fundante da realidade. O texto de 1 João é uma espécie de hino, é uma espécie de provocação poética para tudo o que vem em seguida. Então, se a gente continuasse lendo o Evangelho de João dentro dessa perspectiva, existe um princípio de ordem, de organização do universo, ou a outra palavrinha, de proporção, proporção de relações, proporção de contatos, proporção de seres que se perdeu. Mas se a gente resgatar esse logos, esse princípio, que se dá na forma de tensão de opostos, parece que a gente vai compreender o que vem na sequência. O livro de João, o Evangelho de João, vai, a partir de agora, mostrar na pessoa de Jesus uma série de milagres, uma série de sinais que ele vai operar. Alguns ficariam maravilhados dizendo, olha, nossa, como esse tal de Jesus, que é o portador desse logos, ele é poderoso. Mas será que, baseado nessas ideias, o que está por trás disso, o que está por trás desse assombro, não é mostrar que simplesmente a vida pode ser de outra forma? Que há uma tensão ali de fundo, que pode ter sido esquecida, e um lado apenas está dando a forma de ser da vida? Será que esse não é o problema? A gente, quando lembra do Brasil mais recente, a gente usa uma palavra para dizer que o Brasil ficou polarizado. Na verdade, ali a gente não tem uma tensão, a gente tem uma colisão. Uma colisão que só destrói. Mas quando a gente pensa em tensão, tensão é uma palavra muito interessante. É legal que a gente tem aqui o nosso amigo Eduardo Lakshevitz, que se eu estiver falando uma besteira muito grande, ele pode mandar um vírus aqui para o meu computador e calar a minha fala completamente. Mas eu estava pensando, tensão. Aí eu lembrei de um violão. É da corda tensionada que sai som. Corda arrebentada, corda frouxa, não emite som algum. A Aline também, aqui lembrando das cordas vocais que vão tremer enquanto ela canta. É preciso que haja uma tensão. Essa tensão, ela não é negativa, ela é positiva, ela estrutura. É justamente ela o que faz com que a nossa vida não seja dada por um ritmo único, por um tom único, que às vezes pode ser
opressor para cada existência que a gente tem aqui nesse planeta. Imagina a gente aqui num planeta com suas bilhões de pessoas, cada um com um modo de vida, cada um com um modo de pensar, cada um com limitações existenciais, materiais, emocionais, de toda ordem, e uma regra única para o viver. Não, é preciso que haja na própria vida esses grafos, essas relações. Nas bolinhas, até aqui como nosso símbolo, as bolinhas estão ligadas por pequenas cordas. E se a gente afrouxa essas cordinhas, a gente desmorona. É preciso que haja uma atenção. Falar desse logos é perceber, em primeiro lugar, e resgatar o valor dessas tensões. Quando a gente olha, por exemplo, a nossa sociedade carioca do ano 2022, nesse calor causticante que a gente está vivendo, é andar na rua e pensar para cada pessoa por qual a gente esbarra ali eventualmente. De vez em quando eu me faço esse exercício. Quem será essa pessoa que está passando por mim agora? O que será que ela está pensando nesse momento? Será que ela está indo para casa ou está saindo de casa? O que será que espera ela, onde ela vai chegar e quando ela voltar para casa? Vai ser um ambiente legal? Vai ser um ambiente nocivo? Será que ela está fugindo, na verdade, desse ambiente que ela tem? Aí você fala, pô, se por acaso, né, eu esbarro com essa pessoa de novo ali no supermercado, e eu passo com um carrinho de supermercado descuidadamente por cima do pé dela e ela vem contra mim de forma agressiva, o que está junto dessa agressividade? Não é só algo momentâneo, é tudo que ela é e tudo que ela carrega. Tem uma tensão estabelecida. Se a gente não percebe isso, a gente sai para colisão e não para tensão. E o texto está dizendo, olha, é preciso perceber que há uma tensão de fundo, mas que, no fundo, essa tensão ela é a ordem do que a gente vive. Ela é a harmonia. Há uma proporção que precisa ser encontrada. Há uma luz que precisa brilhar. Há uma luz que precisa brilhar. Engraçado que lá no versículo 16 desse texto que a gente leu, ele diz que da sua plenitude todos nós recebemos. E talvez uma das primeiras iniciativas de qualquer um que se diga cristão ou que use essas palavras de alguma forma é eliminar esse todos e simplesmente colocar alguns ou apenas o nós. O nós do meu grupo, das pessoas que estão do meu polo, da minha forma de pensar, estão apenas na minha potência ou algo muito parecido de existência. A gente sempre deixa à margem essa palavrinha todos, que precisa ser também resgatada. O significado desse todos. Quem são esses todos? A gente está falando de um universo, né, que a gente convive de 7 bilhões de pessoas. Todos. Será que a gente está interessado, de fato, nesse todos? Será que a gente pensa numa plenitude da qual todos possam fazer parte? E aumentar, potencializar as suas existências pelas tensões positivas que vão se dar entre cada um deles? Quantas relações podem ser feitas com 7 bilhões de pessoas? Né? Imagina assim se fosse um polígono, né? Uma imagem ali, cada pessoa ocupando uma posição. Agora eu quero fazer todas as relações entre todas as pessoas. Que número aí? Dá até para calcular, a Gilda sabe isso de cabeça. Mas é muito mais do que a instância individual. E nos grupos, em tríades, em quartetos, em quintetos, para quem canta, como a Aline aqui e outros,
Existe esse lado da potência do grupo. Tem o solista, mas tem o coral, tem as vozes individuais que estão ali em tensão, não em colisão. Não adianta um dos naipes querer cantar mais alto. Tem que ser na proporção da sua participação. Imagina pensar isso na existência dos seres humanos, onde todo mundo está vivendo numa espécie de casa comum. É disso que a gente está falando. É disso que se perdeu. É isso que a galera não acolheu. Habitou, armou tenda entre nós, veio para os que eram seus, mas ignoraram completamente. Em alguma medida, até o rechaçaram, até o dispensaram de forma violenta. Porque é interessante, dentro da nossa mesquinhez, a gente se manter no polo único do nosso micromundinho ali. Então, diante disso, num contexto onde, se não todos, mas pelo menos a maioria de nós, vai encontrar na figura desse Jesus Cristo alguém que esclarece com muita força o que é essa tensão, o que é essa proporção, o que é essa luz. Os textos de apoio vão nos provocar a pensar no estado em que a gente se encontra diante desse tal de Jesus Cristo. A pergunta iniciadora ali do segundo texto, ela é radical. O que vocês pensam de Cristo, afinal? É uma pergunta que remonta ao Evangelho de Marcos, por exemplo. Jesus caminhando ali com seus discípulos, resolvendo um monte de problemas, estabelecendo um monte de tensões e proporções. E num dado momento, Jesus pergunta aos seus discípulos, vem cá, o que a galera está dizendo aí que eu sou? Aí cada um tem a resposta adequada ao que quer. Uns dizem que você é fulano, outros dizem que você é Beltrano e tal. E Jesus, diante daquelas respostas, diante daquelas pessoas que estavam mais próximas ali dele, pergunta, tá, tudo bem, eu entendo, a galera está dizendo isso, talvez eles possam estar com uma visão meio embaçada aí do que eu estou fazendo no meio, mas já é esperado, é normal. Mas eu quero saber de vocês. Vocês que estão aqui comigo, em tensão comigo, quem vocês dizem que eu sou? Prontamente, um dos discípulos, talvez o com temperamento mais explosivo, com maior iniciativa, responde de imediato: você é o Messias. Aí eu imagino que Jesus ficou muito decepcionado, porque não era essa a resposta que ele estava esperando. Ele basicamente fala, camarada, fica quietinho aí, não fala mais nada não, porque essa resposta que você deu, ela mostra que você também não está entendendo nada do que a gente está fazendo aqui. Se a ideia era estabelecer uma proporção, uma harmonia, uma tensão, você vem dizer que eu sou um rei de uma determinada forma de pensar. Isso é eliminar as tensões, isso é embarcar por um caminho que a gente já sabe muito bem onde é que ele vai dar. Então, talvez seja prudente a gente reconhecer que a pergunta, o que vocês pensam de Cristo, é uma pergunta que o próprio texto vai chamar de fluida. É uma pergunta cuja resposta precisa ser construída, precisa ser refletida a cada tempo, a cada pessoa, em cada lugar. Esse Cristo vai ter um sentido para cada existência. E limitá-lo a uma bula, que é o que qualquer, vamos chamar, convicção doutrinária religiosa acaba fazendo, é limitar esse potencial de tensão.
Ah, Jesus Cristo é isso. Se você pegar aí ao longo da história, os credos niceno, constantinopolitano e tal, milhares de fórmulas para dizer que Cristo é aquilo, que Cristo é aquilo outro. Mas vem cá, e no dia a dia, para a existência, para ajudar a ordem da nossa existência, para estabelecer essas proporções, colaborar para uma harmonia entre essas 7 bilhões de pessoas, o que é esse negócio chamado Jesus Cristo? Será que algumas das coisas que a gente tem assumido individualmente fazem sentido para os dilemas que a gente vive e testemunha nos dias de hoje, num Brasil, num mundo do ano de 2022? Será que todo aquele esforço doutrinário, ortodoxo, que no Brasil contemporâneo acabou assumindo uma forma de fundamentalismo perigoso, será que esses enunciados padrão, será que isso não está causando mais prejuízo do que bônus, do que vantagem? Será que não cabe a cada um de nós aqui começar no esforço de repensar o lugar desse elemento que a gente chama de Jesus Cristo e que parece que assume, né, um papel importante dentro da existência de cada um de nós? Quem é esse tal de Jesus? O que quer esse tal de Jesus? Na Bíblia, a gente tem uma série de dicas, ou pelo menos inspirações para construir essa resposta. O problema, e esse eu acho é um problema muito grave, é que a gente compartilha um vocabulário padrão e, dependendo de quem for, vai usar as mesmas palavras, dizendo coisas abissalmente diferentes. O simples enunciado, Jesus Cristo é Salvador, que estaria em qualquer profissão de fé, de qualquer denominação cristã. Ou o próprio Jesus, Jesus nos torna filhos desse Pai. São palavras complicadas, onde, fruto da informação que a gente tem, fruto das maiores noções, do aprofundamento das noções de direitos que a gente foi ganhando ao longo da vida, a gente questiona até mesmo a figura desse pai, que pode ser um pai violento e eu não vou querer relação com essa instância. Salvação, mas vem cá, de quê? Estou perdido por acaso? E aí sempre, né, recai num discurso moralista, onde o tempo todo você é convidado a se pensar como uma espécie de enfermo, um doente, alguém que sempre está devendo, independente do que você faça ou da vida leve que você queira levar. Você está sempre na dinâmica da culpa, você sempre está na dinâmica da desgraça. E aí eu falo por mim, tranquilamente, estou fora. Estou fora. Se é para encarar a vida como alguém que está constantemente se afogando, cara, não conte comigo. Eu quero viver a vida. Não é isso que a gente pode chamar plenitude de vida, né? Você fala, plenitude de vida, tá ali, né? Viver de forma abundante. Aí a cena que a gente é levado a pensar, alguém se afogando. Pô, pera lá, não pode ser assim. Que vida é essa? Aliás, até o uso, né, dessas expressões bíblicas que a gente foi levado, né, a decorar, a gente sabe essas coisas de cor. Elas têm um contexto muito próprio que a gente tem de ignorar. A própria palavra Salvador, só para fins de exemplo, ela é uma palavra crucial no linguajar bíblico. É uma palavra que traz um sentido de tensão,
que precisa ser resgatada. Porque se diz Jesus Cristo é o Salvador. Tá, mas em que outros contextos se dizia que havia um Salvador? Ah, sim, isso era tranquilo. Quem era o Salvador do mundo no tempo de Jesus? Os Césares. Os imperadores romanos. Eles eram autodenominados de salvadores, de Soter, uma espécie de título pessoal. O fato de você chamar Jesus de Salvador, àquele tempo, era um confronto que não tem nada a ver com qualquer crença de qualquer afogamento, com qualquer boia que você venha a pensar. Era, na verdade, uma provocação. Era, na verdade, quase que um levantar em armas, dizendo: nós não vamos nos subordinar a esse camarada que se diz salvador do mundo, porque, na verdade, a gente vive uma destruição a partir dele. Existe um pé rapado como nós, mas que mostra uma dimensão de existência completamente outra, que nos coloca diante de novas tensões, diante de novas proporções, trazendo luz para a nossa existência. Parece que esse, sim, nos coloca numa dinâmica de saúde. De saúde. Para o judeu, salvação é saúde. Da mesma forma como paz. O shalom, né, que o judeu fala, ele tem o sentido de paz e de saúde. No final das contas, é isso que a gente quer. No final das contas, é isso que a gente quer. Né? Seria uma visão muito trágica da realidade ver 7 bilhões de pessoas se afogando ali no Oceano Pacífico, que é talvez o único que caiba essa galera toda ali, né? E você tendo que distribuir boias para todo mundo e falar: a vida é um afogamento coletivo? Ah, pera lá. Não é possível que só isso tenha sobrado dessa ordem primordial. Não é possível que não haja nada de positivo. Mas talvez algum de vocês possa me interpelar dizendo o seguinte: Jackler, de fato, seria interessante, né, que fosse essa vida potente, essa existência plena de que você está falando. Mas aí teve um tal de um episódio, né, que a própria Bíblia testemunha e diversas outras narrativas parecidas aparecem ao longo do mundo, de um negócio chamado queda, que aí, né, deu pau, deu ruim ali em tudo, estragou e colocou todo mundo numa situação de desgraça generalizada. Ah, mas a palavra é queda? É isso? Então, talvez, nessa nossa dinâmica de existência, nós talvez sejamos costureiros de paraquedas. Está todo mundo caindo? Vamos entregar paraquedas para a galera. Pelo menos a queda vai ser suave. Isso sim vai tornar a existência mais plena. Não é chegar ao longo do caminho e tá vendo? Tá caindo, seu perdido, desgraçado. Seu maldito, vai se esborrachar lá no chão. Vamos entregar paraquedas. Vamos ajudar, de toda forma que for, as existências à nossa volta a serem mais potentes. E aí a gente coloca em xeque um monte de coisas que faz parte daquela, me desculpem a forma como eu vou dizer, mas daquela dinamiquinha religiosa. Ou até de forma ainda mais depreciativa, aquela dinamiquinha religiosinha que não está nem um pouco interessada em construir paraquedas, antes em manter as mesmas formas estéticas, o mesmo código moral e sempre com uma vocação de excluir. Você não pensa como eu, você não é igual a mim, você está fora, você está se afogando, você está caindo, né? E a sua única salvação é ser um igual. Olha que curioso, né?
A gente tem um mundo de 7 bilhões de pessoas e, no final, existe um discurso de homogeneização, ou seja, de anular as tensões. Seria legal se todo mundo fosse igual a gente. Não! Pô, eu não ia me suportar. Imagina, conviver com outro Jackler. Não ia dar certo. Né? Acho que tem até um filme que um cara tem um clone, e o clone é o maior inimigo dele. Acho que tem alguma coisa dessa, assim, que no final o homem e o seu clone vão se destruir ali. Né? Tá, esse momento, gente, já falei pra caramba aqui. Vocês pensam alguma coisa? Tem um outro ponto de vista? Lucas está aqui já. Fala aí, Lucas. Abre o microfone e fala aí, por favor. Não, eu fiquei um pouco. Eu tô tentando organizar na minha cabeça o que você tava falando, e aí eu só queria confirmar o que você tá propondo. Porque essa dinâmica do Salvador eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Dessa contraposição com a maneira como o Salvador era entendido na época. Ô Lucas, Tá, só vou pedir tá um muito favor pra você. baixo. Isso, fala perto do microfone. Tá, foi mal. Valeu. Esse microfone aqui tá meio ruim aqui. Não, beleza. E aí, só pra eu tentar organizar na minha cabeça o que você tá querendo dizer, porque eu tô tentando entender, todo esse conceito de Jesus Salvador a palavra Salvador tá num contexto muito específico e não se mistura com outros conceitos que vão aparecer depois sobre Jesus, de cordeiro, de sacrifício, são conceitos separados e Salvador no contexto ali do Império Romano tinha um contexto muito claro, assim, é isso que você tá, é essa a sua leitura. E mais, né, o Lucas, né? Isso vai ganhando significado ao longo do tempo, bebe de significados anteriores e ao longo da história vai assumindo novos significados para o bem e para o mal. Vai ter coisa legal que vai surgir a partir disso, mas vai ter muita quinquilharia também. Mas a questão é a da atenção, de onde vêm essas coisas, que são contextos muito específicos. Né? Assumir posteriormente, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é um linguajar bíblico e tal, bonito, a cena é interessante. Mas isso remonta, isso tem um público específico. Imagina, você sai na rua dizendo, na boa, você sai pelas ruas da Tijuca, você desce da sua casa dizendo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, corre o risco de muita gente nunca ter visto um cordeiro, a não ser que tenha passado as férias no hotel fazenda, de não saber a cor desse bicho e falar, vem cá, tá, podia ser a minhoca de Deus que tira o pecado do mundo. Podia ser o dragão medieval que consome com seu fogo o pecado do mundo. Podia ser muita coisa. Mas isso tem contextos e a gente herda, mas a gente também constrói significados. Isso que a gente não pode, né, perder a dimensão. Fala aí, Samir. Não, você está falando do cordeiro, né? Às vezes o Jesus é só aquela carne mais cara que tem num restaurante muito esquisito, que é a carne de cordeiro que você não encontra normalmente. Mas, para além da discussão em termos desse significado, né, daquilo que a gente atribui, né, para esse Jesus, para esse Cristo, né, algo que lembrei que me fez me jogar nessa discussão, né, foi um vídeo breve que eu vi, né, de uma discussão, de um debate da Priscila Ribeiro, né, e que ela começa a pensar sobre o Kyrios, né, sobre esse Jesus que é Senhor, né, e o que você pensar num Jesus que é Senhor, né, afeta numa sociedade que tem senhores, e tem pessoas abaixo desses senhores. E o que digamos assim, você imaginar, se eu estou venerando um senhor e tem um senhor acima de mim, não tem problema eu ter pessoas abaixo de mim também, porque eu já estou abaixo de alguém. E aí você tem uma estrutura onde esse Jesus que está muito acima de mim, né, e todo mundo está abaixo dele, né, não tem problema alguém que está muito abaixo de mim também, eu ser senhor de alguém. E em como isso
se coloca, né, numa estrutura de uma sociedade de um Império Romano sei lá, uma grande população, uma grande parte da população era efetivamente escravo, e o quanto isso vai afetar ao longo do tempo, né, essas concepções não só de escravidão, né, que vão ser modernas, né, e que vão ser levantadas, né, e aquilo que tem até no próprio texto que você colocou, né, no finalzinho, né, que esse Jesus não está tão interessado assim num culto à própria personalidade dele, né, e que ele está propondo algo que é uma liberdade, mas ao mesmo tempo, se a gente, né, levanta uma bandeira onde Jesus Cristo é o Senhor, será mesmo que a gente está propondo essa liberdade? Ou a gente está simplesmente propondo que está todo mundo preso, né, numa corrente que está maior e eu estou mais próximo dessa corrente, eu consigo te prender também, porque eu sou um elo dessa corrente onde vocês estão presos a mim, onde você legitima, né, outras figuras hierárquicas, outros cultos à personalidade, simplesmente porque dentro da ideia de que eles também estão dentro desse arcabouço de Jesus é meu Senhor, né? Então, é algo muito interessante de se pensar, né? E assim, você falou desde o início, né, Jacqueline, em relação ao noticiário, né? E a gente está vendo uma guerra entre cristãos, né? E a gente, que não é muito diferente daquilo que a gente vê na nossa cidade, né? A gente tem um complexo de Israel, a gente tem uma polícia com coral evangélico, a gente tem todo mundo ali, né? Todo mundo que se diz cristão, que se diz acreditar nesse Jesus, que se diz levar esse Jesus como bandeira, e que tem sua própria visão do que esse Jesus serve, do que é o Salvador para esse Jesus, do que é uma salvação, né? Mas ao mesmo tempo estão não estão simplesmente em tensão, estão efetivamente em conflito, né? Em um conflito que mata, que alguém morre, né? Será que um conflito que alguém morre é um conflito onde esse Jesus que traz vida, né, faz sentido, né? Porque em N momentos da história do cristianismo, né, as pessoas estavam matando, levando essa cruz no peito, né? Ou num estandarte, né, ou para levar Jesus para algum lugar, né, ou caso até mesmo numa situação onde não havia um conflito deflagrado, mas um Jesus que esmaga uma cultura, né, um Jesus que eu preciso levar, mas que ele precisa ser tão onipresente, onde não existe mais nenhuma outra tensão, só existe essa única voz desse Jesus que fala, que eu interpreto para as outras pessoas, né? Então é algo levanta, né, vários tipos de questionamentos, né? E como o próprio texto acho que provoca, né, algo que a gente não está discutindo muito. Hein, Samir? Essa ideia do Senhor, né, a gente não pode se esquecer que há pouco mais de 100 anos essa palavra, né, cheia de significado, a ideia de casa grande e senzala, né, fala Jesus Cristo é um Senhor, né? Isso tem um significado brasileiro muito próprio, né, que a gente não pode esquecer e que fomentou também muitas dinâmicas no contexto da nossa sociedade, né, fundamentadas nesse tipo de vocabulário, né, até de reforçar determinadas estruturas, né, que a gente padece até hoje. Fala aí, Rodrigo. O Rodrigo tinha levantado a mão, não sei se ele ia falar, mas desistiu, não sei. Eu Fala aí. queria pegar esse gancho aí da questão do significado. Ele não é só uma questão interessante, mas é de extrema importância, porque o significado da mensagem ela tem que estar muito focada na pessoa que está recebendo essa mensagem. A gente muitas vezes fala alguma coisa, mas a maneira como essa mensagem é recebida pelo receptor não é necessariamente aquilo que
que a gente tinha a nossa ideia, na nossa mente, quando a gente propôs essa mensagem. E aí, lembrando, voltando à questão do significado, né? Por exemplo, de falar do pai. Eu e a Helena estávamos falando com as crianças essa semana sobre essa questão do significado, porque contextualizando, né, no ambiente judeu da época, que era uma sociedade essencialmente patriarcal. E para quem não tem uma imagem muito boa, não teve uma experiência paternal muito agradável, você falar de pai para uma pessoa dessa é uma imagem que não fica, a mensagem não chega bem, a essência da mensagem não é bem entendida. Lembra até daquele filme da Cabana, quando começa o filme, o personagem principal ali, ele tem essa questão de um conflito paternal, de um pai que foi abusivo, que foi extremamente rigoroso. Ele não tem uma boa imagem do pai. E aí Deus se apresenta para ele de outra forma. E aí eu estava falando isso com as crianças essa semana, falando sobre o pai. Mas e se Deus não fosse pai? Se ele fosse mãe? Teria algum problema para vocês? Não. E se Deus não fosse pai nem mãe, ele fosse avó, ou fosse tia, ou fosse um amigo, faria diferença para vocês na pessoa que ele é? Porque Deus vai se apresentar para você da maneira que para você seja mais agradável. Ele quer ter um relacionamento e esse relacionamento não pode já começar quebrado por uma imagem que para você não é boa. Então, eu fico, gostei do que foi falado e peguei esse gancho do significado das coisas para lembrar que a maneira como a gente coloca as nossas ideias, ela, se não for essencialmente clara, e não que na nossa cabeça ela não seja, mas a gente tem que pensar na cabeça de quem está recebendo essa mensagem para que ela tenha exatamente o efeito que a gente espera. E quando a gente fala da pessoa de Deus, tem sempre que ter essa questão de passar que Deus, ele é o que ele é para você, ele é aquilo que para você seja mais agradável. É assim que ele quer se apresentar. Não, beleza. Valeu pelo testemunho aí com seus filhotes. E tem até aquele chavão, né? Com Deus não se brinca. Mas, pô, qual criança não quer um amigo para brincar? Pô, né? Então você já tira logo essa imagem que é tão rica, né, de significado, ainda mais para as crianças. Fala aí, Aline. Alô, estão me ouvindo? Estamos sim. Então, nossa, tem tanta coisa vindo na minha cabeça que eu vou tentar arrumar os pensamentos. Mas uma das coisas que me veio na cabeça foi o livro do Desmond Tutu, Deus Não é Cristão, que é, a princípio você olha assim e fala, hã? Mas Deus estava lá em Abraão, né? Já estava antes, então, bom, mas assim, você mencionou sobre religião, né? E o que é nós sermos cristãos, né? A minha vivência em São Paulo, para quem não sabe, eu fiquei um tempo trabalhando em São Paulo, no Teatro Municipal lá, e eu tive a oportunidade de conhecer bem assim o Ed Renekiewicz, que sempre bate muito martelo nessa questão de ser cristão, e uma outra coisa é a religião, né?
E lá eu aprendi muita coisa, e também com o Carlos Bregantin, que faz parte do Movimento da Graça, que foi uma iniciativa do Caio Fábio. Então, eu tenho aprendido muito com esse pessoal. E falando uma outra, assim, vou dar um testemunho da minha vida, que eu fui aprendendo tanta coisa sobre os conceitos que eu tinha, que vinham da religião, e o que é ser cristão. Então, por exemplo, ser cristão é ser um pequeno Cristo, é um cristinho. Se você abre a boca e diz que assim, eu sou cristão, então você precisa se espelhar em Cristo, né? E só para contextualizar um pouquinho, eu casei, para quem não sabe, casei meio que rapidamente, no meio do Covid, em 2020, e foi só no cartório mesmo. Obrigada aí. Foi assim, muito rápido, só nossos pais mesmo, uma amiga e a cunhada, nem meu irmão foi, porque com o Covid ninguém podia entrar mesmo, então espero um dia poder comemorar com a família e tudo. Mas, enfim, meu marido, ele não é nada. Ele, quando me conheceu, ele dizia que ele era agnóstico, e depois disse que agora ele diz que é ateu. E a minha vida hoje em dia tem sido consertar ou dar testemunho do que é Jesus, porque a religião não me ajuda. A religião, ao invés de fazer missão, ela faz uma desmissão. E aí a minha missão é mostrar esse logos aí, mostrar quem é esse que se fez carne e habitou entre nós. E, nossa, como é difícil, porque tem tanto mau exemplo, um péssimo exemplo, a começar quando cristãos com fala de ódio, cristãos empunhando arma, cristãos falam assim, você venha e aceita Jesus, porque senão você vai para o inferno. E aí você lembra assim, mas pera lá, Jesus disse que estou à porta e bato, ele não disse estou à porta e arrombo. Então, Jesus é suave, Jesus convida, vem. E você vê muitos cristãos não fazendo isso, fazendo uma retórica né? E a minha missão hoje é tentar mostrar um Jesus belo, um Jesus suave, um Jesus que convida, que não condena. E não é mole não, vou dar um exemplo bem prático. Questão Covid, a gente assiste muito os talk shows dos Estados Unidos, e mostrando, por exemplo, a galera cristã de lá dizendo que não ia usar máscara. Não, máscara não, porque Deus fez nosso nariz para ser livre. E aí ele olha para mim, eu olho para ele, eu falei, eu não tenho nada a ver com isso aí não, viu? Eu não sou esse tipo de cristão, não. Eu acho que eu dou graças a Deus pelo camarada que criou a máscara, pelos que estão estudando, que Deus deu inteligência para estudar e saber o que fazer diante de um vírus. E aí a minha função hoje é tentar ir corrigindo essa desmissão que muitos cristãos têm feito e me atrapalhado, né? E uma coisa que eu pensava assim, nossa, antes de ter essa mente assim, de me espelhar em Cristo, me espelhar no que Cristo faz, eu achava que tudo que era esse povo ateu já estava no inferno. E aí eu pensei assim, mas peraí, se eu que sou humana o amo e o quero bem, muito mais não quererá Deus que cuida do lírio do campo e que... Como assim? Então, assim, eu tento fazer e espelhar e mostrar o que é ser cristão, mostrar o que é ser... o que Jesus faz, comparando com as coisas que a religião não mostra o que é esse Jesus. E para encerrar o meu último exemplo, a gente estava assistindo uma série do Netflix chamada The Sinner.
E lá tem uma cena na última temporada do The Sinner, eu não posso falar tudo, senão eu vou dar um spoiler aqui, eu vou estragar. Mas a menina está em conflito e o irmão, ele vem e senta a Bíblia na frente dela e fala assim, vamos orar aqui, e você... A menina fala, mas eu não estou sentindo essa emoção que você sente, eu não sei do que você está falando, eu não consigo sentir isso. Não, mas então a culpa é sua, porque você não está tentando o suficiente. Você tem que tentar, você tem que orar, você tem que fazer, você tem que ler, porque se você não está fazendo, a culpa é sua. E aí eu olhei para o meu marido olha para mim, e eu falei assim, eu posso explicar isso aí, olha só, é a história do... Esse aí é aquele Jesus que está batendo na porta e está arrombando, né? Eu falei para ele, olha, Jesus não é isso aí, não. Jesus, ele está à porta e bate suavemente. Se alguém quiser vir, venha, entendeu? E ele vai sentar e fazer morada. Então, assim, minha missão hoje de vida é tentar... Desculpa falar muito aí, mas minha missão de vida é tentar mostrar esse Jesus que muitas vezes está fugindo completamente ao que os cristãos têm feito, né? Aline, eu estava lembrando aqui essa história do bater a porta e chamo e abro e tal. Eu lembro uma vez um camarada dizendo da experiência dele com os indígenas na tradução da Bíblia para o idioma, dos idiomas usados lá pelos índios. E aí ele, chegando nessa hora, ele esbarrou nesse versículo e ele viu que causou um tumulto danado, porque eis que estou à porta e bato. Porque naquela etnia indígena, bater a porta de alguém era chamar para a guerra. Então, tudo está em jogo. E aí eu estava prestando atenção no que você estava falando, né? Logo do início, aí, o meu marido e tal, ele se chamava agnóstico e tal, mas ele não é nada. Essa palavra, lógico, eu estou criando um problema aqui, mas tem algo que a gente não pode deixar de esquecer. Seja lá quem for, independente de qualquer código religioso que tenha, mesmo que seja um código contra qualquer religião, é gente. Fulano é gente. Ninguém é nada, né? No mínimo, a pessoa é gente. E aí, algo que a gente estava falando, pô, eu preciso mostrar esse Jesus, eu preciso limpar esse Jesus, eu preciso refazer essa história, apresentar de uma outra forma, porque fizeram né, zoaram aí essa imagem. Eu iria até além. Esse Jesus que é o Jesus de arma na mão, esse Jesus baseado na violência e tal, infelizmente, esse Jesus também é Jesus. O problema disso é que o Jesus é algo que a gente sempre vai construir. E qual Jesus nós vamos querer construir? A gente não precisa querer salvar a pele de Jesus, não. Ele está bem na dele, entendeu? Ele não precisa da gente. Somos nós que dependemos de alguma imagem mais saudável e que a gente precisa construir essa imagem. Não é nem resgatar, é construir. Como poetas constroem uma poesia, a gente vai precisar escrever de novo a cara desse Jesus. Então, é um trabalho de construção, sem sombra de dúvidas. E aí, dentro dessa construção que a gente vai fazendo, a gente vai se tornando, é a palavra que temos no nosso vocabulário, sinto muito, a gente vai se tornando cada vez mais hereges. Cada vez mais condenáveis pelas fórmulas doutrinárias padrão. Que bom! Que bom! Que bom, porque a gente vai vendo que a vida e até as coisas que a gente acredita precisam ser dinâmicas. Não podem ser estáticas a partir de fórmulas
estabelecidas há 100, 200 anos, 500 anos atrás. A gente vai em denominações históricas e tem lá um credo fulano de tal. Quando é que isso foi escrito? 1500 e... Nossa, mas né, aqui tem nada a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Tem nada a ver mais. Mas você fica lá, fulano é filho da Virgem. Na boa, quem está ligando para essas questões? O fogo comendo aí na Europa, a Aline falando para a gente, pô, a energia vai aumentar 10 vezes, ela pode ser que consiga pagar, mas vai ter gente que a gente já sabe que não vai poder pagar. É esse Jesus que está em xeque agora. E aí, como o Samir lembrou, são cristãos se batendo ali. Não tem mais força nenhuma esse Jesus que se fechou nos dogmas, nas doutrinas e tal. Ou seja, as questões centrais para o nosso tempo, né, elas estão esquecidas. E por isso a gente precisa construir, né, essa imagem de Jesus. Fala aí, Cíntia. Só para dizer que na construção dessa nova imagem de Jesus, eu tenho um hino fundante, vai ser o primeiro, que é um hino composto por, eu acho que é o hino mais cristão que tem, por um pernambucano chamado Leninha. E o hino diz assim: há de ser leve, um levar suave, nada que entrave. Puxei grave. Nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver do afeto. Para mim, esse é o hino mais cristão que a gente tem. É ter a certeza de viver do afeto. Esse é o novo Jesus que a gente tem que mostrar. Só viver do afeto. É isso. Gente, a Cíntia acabou de transformar o nosso encontro aqui meio que em culto, hein? Não era essa ideia, não. Isso aí eu não consigo. Isso aí é bom. É bom. Eu não consigo. Eu tô muito entranhado. Pessoal batista é brincadeira, cara. Você quer puxar flauta e tudo? Daqui a pouco vai ter flauta. Fala aí, Aline, para a gente atacar ali em 5 minutinhos o último texto. Fala aí. Vamos embora. Não, eu estava lembrando também a coisa que Jesus nos ensina a amar o próximo, né? Outra coisa que... E aí é muito interessante, porque assim, se você tem que parar para refletir no que porque a gente ouve isso tantas vezes que não para para entender, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, peraí, entenda bem que se você ama o próximo como você mesmo, você não vai atacar o próximo tão rapidamente, você vai ter pés que não são velozes em condenar, né? Você vai se colocar na situação daquela pessoa que diz que nasceu desde pequenininho, gosta do mesmo sexo, ele não consegue gostar do sexo oposto. Você vai ser misericordioso com as pessoas porque você ama a si mesmo e você não faria uma coisa que feriria a você mesmo, né? Então, assim, e um dia me veio uma coisa e falei assim, gente, mas assim, eu sou o outro de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, assim, ama o próximo como você mesmo, meu filho, mas espera aí, se você ama o próximo, se todo mundo amasse ao próximo, fique certo que vai ter todo mundo também te amando, entendeu? E outra coisa que eu entendi finalmente, a questão do estrangeiro, de abrigar o estrangeiro. Você só entende o que é isso quando você se torna um estrangeiro. Quando você está em terra estranha e você é bem recebido. E se você nunca passa por isso, você não consegue entender por que Jesus falou acolher o estrangeiro. E a gente precisa entender isso. A gente precisa fazer com o próximo que gostaria de fazer, do que gostaria de receber dos outros, né? E aqui em Bremen,
isso é uma realidade muito grande. Bremen, assim, eu morei com uma alemã e ela falou que na época que os filhos eram pequenos, estavam na escola, tipo assim, eram 20 crianças na sala de aula, eram 20 nacionalidades. É muita, é gente de toda a parte do mundo aqui, né? E a gente recebeu aqui muitos sírios. Eu tenho um amigo que é sírio e chegou a tocar na rua para ganhar dinheiro e você fala assim, caramba, agora eu sou uma estrangeira. E como que é isso? Você está disposto a receber, a acolher o estrangeiro? Então, assim, são essas pequenas coisas do dia a dia que você vai vendo o que Jesus falou e colocando em prática, né? Show. Isso aí mesmo. A experiência, né? Você se colocou numa outra tensão e aí viu. Sentiu na pele a realidade. Mas é isso, esse lado, né, do viver que eu acho que esse talvez seja o milagre da vida, né? A gente está sempre à beira de um abismo e se lançar desse abismo é sempre um poder vir a ser outra coisa. Você está sempre ali meio que caindo de um degrau e essa queda te mostra, eu posso vir a ser outra coisa. A Aline estava aqui, carioca e tal, curtindo a vida doidada, e agora se vê numa condição de estrangeiro, daqui a pouco ela volta ao Brasil ou vai para outro canto, vai estar numa condição de acolher estrangeiros porque foi, e a gente vai se moldando. Certamente, da última vez que me encontrei com vocês, vocês são outros. E que bom. Que bom. Que bom que as pessoas mudaram, e na expectativa, lógico, né, de que mudaram, estabelecendo novas tensões, e que isso seja melhor. Para a gente fechar, o último texto não poderia deixar de ser a provocação das provocações, a nossa dinamite para alimentar o semana, que é o nosso amigo do bigode, o Nietzsche, dizendo o seguinte, olha, eu vou contar de verdade o que aconteceu com esse cristianismo. O evangelho morreu na cruz. O único cristão que teve foi aquele pendurado lá no Calvário. O resto, o que veio a partir daí, foi um desangélio, uma má nova, uma degradação de tudo aquilo que foi estabelecido lá atrás. Alguém que talvez disse o que ninguém teve coragem de dizer, né? Vocês pegaram a ideia e deformaram completamente. E aí ele vai descendo a lenha em tudo, inclusive no enunciado tão típico para um protestante, que é a própria questão de fé. Ele vai falar, fé é desculpa, em outras palavras, né? A fé é desculpa. Fé é agir por instinto. No fundo, o que importa é você agir de uma determinada maneira. Existe um fazer esperado e um não fazer também. Na prática da vida, pouco importa o que você acredita ou foi levado a acreditar por algum tipo de instinto de sobrevivência. Importa o que você faz efetivamente na sua vida. E notem que nesse discurso do Nietzsche não há absolutamente nenhuma preocupação com a ideia de uma salvação, que ocupou, né, as disputas teológicas. Mas você consegue a salvação pela fé ou pelas obras? Vocês percebem como é que isso está completamente fora de contexto? Não há essa preocupação, quero a salvação. Cara, não é essa a questão. A questão é como viver. Como que a gente pode encontrar a vida plena na nossa realidade, cheia de relações? E as relações se faz não no nosso mundinho das nossas crenças pessoais, mas na forma como a gente vive, no que a gente faz efetivamente enquanto vivos. E aí ele chega à constatação do seguinte, na verdade, não teve cristão, não. O que teve foi gente vivendo uma espécie de ilusão pessoal, um erro, uma espécie de religiosidade, onde se você tira ali uma cartinha daquele castelo de cartas, tudo desaba. E ele até brinca dizendo, nossa, os deuses do Olimpo ficam admirados com isso. Primeiro com nojo de ver como pequenas são as pessoas,
mas depois numa espécie de alegriazinha, porque ele vê, nossa, é com essa galera aqui meio bobinha que a gente vai lidar. O Nietzsche chega ao ponto de dizer, usando, né, uma estrutura bem típica do momento dele ali, aquela ideia do Charles Darwin e tal, a ideia de uma evolução, a teoria da evolução, falando, olha, o cristão, falso até a inocência, ele está bem acima do macaco. E uma teoria sobre a ascendência humana é mera gentileza. Mas quando a gente fala acima do macaco, a gente não pode se confundir. Não é um acima positivo, de que nós somos melhores do que o macaco. Não, é que nós estamos acima numa escala de mutações. Nós somos anteriores aos macacos. É isso que o Nietzsche está dizendo. Nós somos, em última instância, menores do que eles, e não maiores. Bem acima, aqui significa menor, mais próximo das bactérias, mais próximos das plantas, dentro de uma árvore, né, dessa estrutura de evolução e tudo mais. Né, a gente fazendo o nosso espetáculozinho aqui para os deuses. Então, no fundo, nessa crítica que ele faz, olha, a gente precisa o tempo todo se enxergar. Talvez seja prudente a gente se enxergar como alguém que, no fundo, nem precisa portar esse título de cristão. Cristãos radicais, talvez nós nunca seremos. O que importa é que a Aline seja Aline, que a Laura seja Laura, que a Gabi seja Gabi, que o Emílio seja Emílio, que o Rodrigo seja Rodrigo. E que cada um, sendo o que é, o seja na sua maior plenitude, na sua maior beleza, na sua maior leveza. A tentativa de se subordinar a uma imagem domada por credos, a gente sabe no que deu. E por isso a poesia, né, lá do texto anterior. O Jesus que continua dizendo, eu sou Jesus, olhe para mim, não há substituto, é um impostor. Não confie no culto cristão da personalidade. Eu vim para ligá-lo, estabelecer tensões, e não para desligá-lo. Eu vim para libertá-lo, e não para atá-lo. Aí sim faz sentido pensar num jugo suave, num fardo leve, até que alguém resolva constranger isso que chamam de salvação em nome desse suposto Jesus. A poesia termina dizendo o seguinte, esqueçam que o meu nome foi Jesus. Sou anônimo. Sou anônimo. Eu não preciso nem desse nome para ser o que sou. Jesus e Josué são o mesmo nome. Se a gente lembrar da história bíblica, Josué foi um general, né, que venceu as muralhas de Jericó. Se a gente retomar o sentido do nome Josué lá de trás, desse grande personagem, né, é esse Jesus Josué que tem sido resgatado. Que a gente até cantou de pular as muralhas e vai pisar na tropa e não sei o quê. Eu falei, cara, que baixaria. A gente foi levado a esse tipo de brincar de soldadinho de Jesus. Né? Pois é, não pode se limitar a isso. Né? Há que ser leve, como a Cíntia cantou. Beleza, minha gente? Então, essa é a nossa ideia. Né? Irmos até 12:30, uma vez por mês, provocando vocês a pensar, com textos que eu vou lançar sempre uma semana antes do nosso encontro, então a gente já deixa meio que pré-marcado, só preciso conferir o calendário. Para o primeiro domingo lá de abril, né, segundo aqui o calendáriozinho do Google, abril... 3 de abril, talvez seja uma data possível para todo mundo. Vamos ver lá, eu aviso a vocês. A Cris está sugerindo aqui, de repente, começar às 10 horas e tal. Vou conversar com a galera,
né? Às vezes 11 horas pode favorecer alguns, está muito próximo do almoço, né? O Samir já está ali se esvaindo de fome, né? Ele que vai preparar a comida de hoje, eu sei. Ou de repente o meio termo, 10h30, sei lá. Eu vou fazer uma consulta aí para a galera, mas para mim efetivamente tanto faz. Né? Então, mas essa é a ideia, essa é a pegada. Diante disso, sintam-se à vontade para chamar quaisquer pessoas que vocês queiram, mas vai ser isso. Né? Então, se o cara vai sair com lágrimas nos olhos depois da nossa conversa, se for de emoção positiva, beleza, mas se for para ficar chorando depois comigo, eu falo, não tenho paciência, não. Esse lado eu ainda não mudei. O Lucas vai resolver para mim, o Lucas vai consolar o cara lá. Tem prática nisso. Valeu, galera. Então, muito obrigado. Diga aí, quem vai falar? Jackler, eu que entrei aqui sem levantar a mão, mal educado. Não, fala aí, pô. Agora já acabamos. Deixa eu só perguntar, vai ter algum momento que a gente ore junto? Olha... Porque eu gosto. Tá bom. Não, eu sinto falta e, na verdade, assim, eu gostaria de fazer um pedido, mesmo que a gente não ore agora, eu gostaria de pedir para vocês oração por 2 pessoas, famílias de amigos ucranianos, né? Um acabou de fazer um projeto comigo e eu, antes da Rússia entrar na Ucrânia, eu tinha perguntado para ele, cara, mas se a Rússia invadir? Ele tinha acabado de chegar de Kiev e ele falou assim, a gente não sabe o que pensar, muitos dizem que a Rússia não vai invadir, outros dizem que vão, a gente não sabe o que fazer. Eu falei, tá, mas e o que você vai fazer se a Rússia invadir, os seus pais, como que vai ficar? Ele, a gente falou meio que brincando, assim, então a gente... eles vêm para cá e vão ficar na minha casa. Mas a gente falou em tom de brincadeira, não achando que isso fosse acontecer, né? Pois aconteceu, e agora os pais não podem vir, porque o pai tem menos de 60 anos ainda e não pode deixar o país, né? E a outra família é de uma amiga, ele chama Vladislav, a gente chama ele de Vlad, e a outra é Larissa. A família da Larissa, a mãe, com o irmão e a família, estão em Sumi, é uma cidade a 30 quilômetros da Rússia, e estão com muito medo, também não vão conseguir chegar aqui na Alemanha, então é uma situação de tensão assim, muito grande. Eu pedi para vocês lembrarem dessas pessoas na oração de vocês, mas não só isso, na verdade a gente tem que se lembrar de todas as pessoas que estão fugindo, que são refugiados, porque assim, a gente acha que isso só vai acontecer lá longe, mas na verdade isso pode acontecer com qualquer pessoa no mundo. Onde quer que você esteja, você pode um dia se tornar um refugiado. E a gente tem que se lembrar daqueles que estão fugindo no Afeganistão, que chega aqui direto gente do Afeganistão, chega gente da Síria, chega gente de tudo que é lugar. Então a gente precisa se lembrar desse povo. Era isso, gente. Beleza. Agnes, você está na área aí? Estou na área. Você pode fazer essa oração para a gente? E, de forma geral, lembrando por todo esse drama global que a gente vive, tanto no nosso país quanto fora dele, né, que a Aline mencionou com tanta clareza, mas que a gente consiga encontrar a dinâmica desse logos, dessa tensão, dessa proporção, dessa harmonia para a gente viver. Oremos, então. Deus, força maior que a gente não sabe nomear, Cristo que caminhou conosco aqui nessa terra, que a cada dia você consiga nos dar força para viver essa tensão, essa realidade tão difícil que tem sido refazer ou reconstruir a tua imagem, reconstruir esse seu lugar. É difícil aqui no Brasil, é difícil as coisas que nós estamos vivendo, mas, de uma forma geral, nós temos visto o acirramento de tensões, o avanço dos extremismos, dos fundamentalismos,
nós pedimos que a tua mão intervenha, se for possível, mas, sobretudo, que intervenha em nós, em nosso coração, para nos dar aquela força que a gente precisa, para nos ajudar a caminhar. Porque a gente não sabe quando, de alguma forma, você quer intervir na realidade e quando não quer. Mas a gente sabe que a todo momento, a todo instante, a tua graça e o teu amor estão derramados no mundo, em nós e através de nós. Abençoa de forma especial todas as pessoas que estão vivendo esse momento delicado em que elas estão tendo que sair das suas casas. A gente sabe o que está acontecendo agora sob os olhos da mídia na Europa, mas que isso acontece todos os dias, em tantos lugares, aqui no Brasil. Refugiados climáticos, tanto aqui no Nordeste, no Norte, mas também em outros lugares, no continente africano, na Síria. Que cada uma dessas pessoas possa encontrar uma pequena parcela, uma pequena face tua aqui na Terra, que somos nós. E que cada um de nós possa, de alguma forma, a cada dia, se aproximar um pouco mais dessa imagem, desse Cristo, que é o amor e que é essa leveza que a Cíntia cantou para a gente. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Agnes. Obrigado a todos. E a gente se encontra daqui a um mês. Valeu, galera. Valeu! O vídeo eu vou colocar lá na página depois. Jaque, você tenta fugir de oração, você tenta fugir de música, não adianta. Tá muito arraigado. Esse cara aí eu não sei, não. Beijo. Valeu, Beijo, galera. Cris. Fechar aqui. Bom domingo. Boa Bom semana. domingo, gente. Deus abençoe aí. Amém.